Bom, vamos lá. Então, essa aula de hoje é sobre essa introdução à teoria geral da administração, né, que é essa parte do administrar, que é o conceito da administração que é mais tradicional, né, que é o que a gente chama de um conceito ortodoxo da administração. E como o que a Venato é uma referência muito utilizada nos cursos de administração, então eu estou utilizando o Cavenato aqui para trazer esse discurso do que é administração nessa perspectiva mais tradicionalista, mais ortodoxa mesmo do que é a administração. Tá? Da versão que eu tenho impressa para essa, inclusive melhorou bastante algumas coisas que ele fala, até me surpreendeu, que bom. Mas eu quero pegar alguns pontos nesse discurso da administração para mostrar para vocês algumas coisas que eu quero discutir ao longo dessa disciplina, para a gente ver alguns pontos que são mais críticos. Então, né, essa parte 1, né, do livro dele, Introdução à Teoria Geral da Administração, e eu vou pegando alguns elementos do texto para a gente ir discutindo algumas coisas, tá? O primeiro, que eu acho que é importante, é que ele faz uma distinção entre a TO e a TA, né, e a TGA. Vocês viram com a professora Mariana, né? Que a teoria das organizações é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo das organizações em geral. Então, vai falar do funcionamento das organizações, como que acontecem as organizações. E a teoria geral da administração, a TGA, ou que a gente chama aqui no campo de TA, é o campo do conhecimento que se ocupa dos estudos da administração em geral. Tá? E aí aqui ele define o que é administração. Já traz um primeiro conceito. Que a administração nada mais é do que a condução racional das atividades de uma organização, seja lucrativa ou não. Vocês podem perceber que já começa um discurso bem genérico, né, bem abstrato. Né? Está falando assim, uma condução racional das atividades de uma organização. O que é uma condução racional? Né? Essa condução racional, ela está remetendo um pouco à questão da nossa ciência, né? De uma epistemologia que a gente chama de positivista, quando a gente está fazendo um estudo da ciência. Essa perspectiva, ela traz a lógica racional como fundamento principal do conhecimento científico. Então, essa lógica racional, então, quer dizer uma relação de causa e efeito, que eu já falei, a gente já viu em outras disciplinas, né, que está ligado à função matemática, que é aquela ideia, né, a função matemática enquanto y igual a x mais b, né, sendo y uma função, onde essa função y, elas são variáveis dependentes, que ela depende do comportamento de x, que são as variáveis independentes. Então, aí por detrás tem um conceito de que se a gente manipular as variáveis x, a gente vai obter um determinado resultado y. Então, quando ele fala que a administração nada mais é do que a condução racional das atividades, ele está querendo dizer um pouco isso, que se a gente, então, manipular algumas variáveis dentro da organização, a gente vai alcançar o resultado esperado. E lá embaixo ele vai falar muito de alcançar objetivos, né? Esse resultado esperado, então, ele é os objetivos que o administrador supostamente coloca para a organização. Por isso, então, que é essa condução racional. Então, quando eu falo condução racional das atividades de uma organização, eu estou falando, então, de colocar todas essas atividades que compõem todo o processo estruturativo de uma organização, que vai desde a compra de matéria-prima, né, a transformação dessa matéria-prima até virar o produto acabado final, que vai chegar na mão do consumidor. Então, é colocar todas as atividades que envolvem esse processo nessa lógica racional, ou seja, nessa lógica de causa e efeito. Controlando todas as variáveis, para que esse controle das variáveis, nesse discurso, é como se ele fosse uma garantia de que vai se obter os objetivos, os resultados que são almejados para a empresa.
Claro que isso é um discurso que eu considero muito romântico, né? Porque como a gente não tem controle de nada, né? A gente viu na sociologia isso, eu trouxe até um filme, no final das contas, a gente controla o quê, né? A gente está à mercê de forças maiores e a gente não tem controle das coisas assim. Mas como tem esse discurso na ciência da razão, da racionalidade, do controle, então o discurso da administração está impregnado por esse discurso racional. Como se a gente só tivesse o centro racional, né? Eu não sei se vocês lembram quando eu falei que a nossa sociedade tem uma primazia pelo aspecto racional e a gente eclipsa, esquece, né, dos aspectos, por exemplo, emocionais e instintivos. Aqui está uma prova disso. Então, o discurso da administração está muito permeado por esse pensamento racional, né, desconsiderando a existência de outras coisas e colocando tudo sobre essa lógica racional, sobre esse pensamento racional. E quando está falando de pensamento racional, gente, não é um pensamento na cabeça. É uma lógica específica, tá? É uma lógica de causa e efeito, aonde se eu controlar variáveis independentes, né, eu vou obter necessariamente determinados resultados. A lógica de pensamento é essa. Eu acho até um pouco contraditório, porque se são variáveis independentes, para mim é quase que a mesma coisa que dizer que são variáveis que a gente não controla. Mas como é um discurso do controle, da razão, da lógica, né, de uma coisa que dota o administrador de uma capacidade, né, como se fosse um herói, assim, né? Então, se a administração, se a empresa não está dando certo, é porque não tem uma condução racional. Porque a condução racional, ela é uma condição certa de que as coisas vão ter o resultado, né? Então, o discurso, quando está trazendo essa estrutura discursiva, está falando essas coisas por detrás, né? E eu não sei até que ponto isso realmente tem como ser colocado em prática. Mas esse é o discurso da administração. Por isso, que eu trouxe esse capítulo, porque eu quero ir vendo esses pontos, né, falhos no discurso, para a gente entender a administração, então, de uma outra maneira, né, sobre uma outra perspectiva. Mas aí é importante a gente passar por isso para ir vendo algumas coisas, né? Então, é muito coerente com essa perspectiva racional, a administração trata do planejamento, da organização, da direção e do controle de todas as atividades, diferenciadas pela divisão do trabalho que ocorrem dentro de uma organização. Então, novamente, esse discurso da administração, né, o conceito de administração sendo aliado à questão do planejamento, da organização, da direção e do controle. Eu falo que, vocês vão escutar eu falar muito quando a gente estiver estudando esses assuntos, que são as 4 palavrinhas mágicas da administração, né? Que é o ciclo PODC, né? Planejamento, planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, acaba esse discurso acaba trazendo uma receita muito pragmática sobre o que fazer dentro da administração, né? Então, é simples, né? Você pega uma organização, você faz um planejamento, organiza, dentro dessa organização é que vai acontecer a divisão do trabalho, você coloca uma direção que eles, em alguns momentos, eles vão chamar de liderança e controla tudo. Pronto, resolveu. Então, toda empresa está fadada ao sucesso, né? E quando a gente chega na prática, a gente vê que não é bem dessa maneira, né? Quantas empresas são grandes, quantas empresas são médias e quantas empresas são pequenas? Então, se isso aqui fosse condição de administrar uma empresa, era para todas as empresas serem grandes e de sucesso, né? E a gente vê que não é bem dessa maneira que funciona. E uma outra coisa que é uma característica, eu não sei se lá fora é assim, mas eu sei que é uma característica do Brasil, grandes empresas muitas vezes não têm planejamento, não têm organização, a direção às vezes deixa muito a desejar e não tem controle. E mesmo assim são grandes empresas. Então, daí vocês vão percebendo como que é complexo esse discurso da administração sendo tratada dessa maneira, né? Então, a condução racional, onde você planeja, organiza, dirige e controla. E, no final das contas, em termos práticos, quer dizer o quê? Né? É intangível o discurso, né? Quando está falando dessa maneira, como que a gente consegue pensar
nessas coisas acontecendo dentro de uma empresa. Como que é isso no dia a dia? Como que é a organização? Como que é esse planejamento? Como que é essa direção? Só que essas 4 palavrinhas mágicas, elas, se a gente for pegar e aprofundar em cada um, e pegar um aspecto mais filosófico, aqui a gente tem 4 coisas importantes que a gente pode tirar para entender o que é a gestão de uma organização. Que tem esse aspecto do planejamento, né, que o planejamento traz um horizonte de futuro, que é algo importante, só que eu acho que ele não tem como ser aplicado da maneira como é colocado aqui, mas tem aí por detrás alguns significados, né, algumas coisas implícitas, que traz um grande conteúdo para a gente entender o que é a gestão mesmo. Então, essas 4 palavrinhas mágicas, elas acabam sendo importantes. A organização vai tratar da estruturação de toda a organização, né, do processo produtivo, não só e eu estou considerando o processo produtivo como sendo desde a compra de matéria-prima até a entrega do produto final nas mãos do consumidor. Tá? Então, tem todo um aparato de organização aí, seja de estrutura física, seja de uma estrutura hierárquica, né, de relacionamento entre as pessoas que estão dentro da organização. Aí, então, tem uma coisa aí que tem algo que a gente vai ver em uma aula adiante, mas tem algo aí que é importante para nós. A questão da direção, né, de um gerenciamento disso tudo, de um gerenciamento das pessoas, de um gerenciamento dos processos. Então, está falando de uma espécie de condução, né, claro, é importante, porque eu tenho vários segmentos, né, eu tenho vários subsistemas trabalhando dentro do grande sistema organizacional, e esses subsistemas eles seriam como engrenagens, né, para poder fazer todo o sistema funcionar. Então, essas engrenagens elas precisam estar alinhadas, né, elas precisam estar funcionando de uma maneira relativamente harmônica. Então, para mim, essa direção não esses textos tradicionais não trazem essa perspectiva, mas um pouco da filosofia dessa direção é conseguir fazer essas engrenagens funcionar de uma maneira relativamente harmônica para que a empresa ela possa ter um processo de elaboração e de transformação material para poder entregar o seu bem ao seu serviço final, né? E o controle, quando a gente fala do controle, vem na cabeça muito aquele controle absoluto, onde a gente tem uma perspectiva muito densa e muito próxima de tudo que está acontecendo e que as coisas são controladas, então acontece tudo do jeito que a gente quer. O controle pressupõe mais ou menos isso. Mas, para dentro do conceito de gestão que eu pretendo trazer, o controle ele é uma espécie de parâmetro apenas. Né? É uma espécie de colocação de limites. Até que limite máximo eu preciso ter de funcionamento desses subsistemas e até que limite mínimo. E o controle ele não seria um controle denso e pormenorizado que vai colocar cada coisa no seu lugar e fazer funcionar de uma maneira automática e robótica. Mas eles são parâmetros que vai me mostrar quando o processo, quando os acontecimentos, os eventos, os fenômenos de dentro da organização, eles estão chegando em um patamar que vai causar muito problema. Né? Eles estão chegando em um patamar onde o funcionamento começa a ser desastroso para a organização. Então, não é um controle denso, mas uma parametrização que vai me dar uma noção do que está acontecendo e vai me apontar uma necessidade de intervenção caso atinja um determinado nível. Mas esse discurso aqui, ele não está falando dessa maneira, né? Ele está falando desse controle denso, desse controle onde a coisa como se fosse um robô automatizado que funciona tudo dentro daquilo que é mandado. Aqui tem mais algumas coisas que servem para nós, né? Pensando na gestão. Então, o que a Venato fala, né? Em função dos aspectos exclusivos de cada organização,
Então, claro, né, cada organização é única, é como se cada organização, ela, como se fosse uma pessoa, assim, né, no sentido de que é único, é uma maneira peculiar e única de agir, de se comportar, de pensar em termos de coletivo social. Então, diante desses aspectos exclusivos de cada organização, o administrador define estratégias, efetua diagnóstico de situações, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, resolve o problema e gera inovação e competitividade. Então, esse discurso é um discurso do mainstream, assim, do que é a administração, né? É um discurso muito bonitinho, né? Mas, novamente, para mim, ele falta prática, ele falta um respaldo pragmático para isso. Então, ele vem de uma maneira que ele acaba sendo um pouco vazio, né? Eu acho que até às vezes um pouco leviano, porque o que é definir estratégias, né? Então, significa que se eu definir a minha estratégia é condição, eu sou um administrador? Não é, né? Aqui um aspecto importante que é o efetuar diagnóstico de situações, então, eu acho que talvez aqui, enquanto gestores, enquanto administradores, talvez seja dos elementos mais importantes de uma gestão, que é o diagnóstico. E o que eu estou entendendo como sendo diagnóstico, né? Que é o entendimento que está acontecendo. Então, esse entendimento que está acontecendo é algo muito importante. E, a partir disso, um dimensionamento de recursos no sentido, assim, até onde eu tenho recursos para poder fazer o que eu preciso e até onde vale a pena fazer a aplicação desses recursos. E esse diagnóstico, ele está diretamente ligado com né, está diretamente ligado, claro, com o dimensionamento de recursos e também está diretamente ligado com a resolução de problemas. E aí, mais uma vez, um clichê, vou colocar assim, da administração, que é gerar inovação e competitividade. E muitas vezes, isso é um discurso que é muito bonito, todo mundo quer usar e tudo, mas tem empresas que têm um posicionamento de copiar. A indústria automobilística, por exemplo, faz muito isso, né? É comum nas indústrias chinesas, né, de Taiwan também, copiar as marcas que são mais tradicionais. O Burger King, por exemplo, é um exemplo de uma cópia, né, do McDonald's. Então, não tem essa geração de inovação e competitividade, né? É um aspecto mimético e que funciona muito bem. Então, a gente tem que ir tomando muito cuidado com esses discursos, né? Então, as habilidades necessárias ao administrador. O administrador cujo conhecimento é apenas um dos múltiplos aspectos na avaliação de sua capacidade profissional. Bom, aqui está falando que é apenas, né, um dos múltiplos, mas eu acredito que o conhecimento é um dos mais importantes aspectos de um profissional de administração. E aí, esse conhecimento, ele não vai ser só no sentido técnico, e no sentido de gestão e de administração, né? Conhecimento sobre administração. Precisa ser um conhecimento, ao mesmo tempo, com uma certa amplitude, ele também precisa de uma profundidade. Quando eu digo amplitude, porque é um conhecimento, eu acho que, na verdade, o conhecimento, ele resolve praticamente tudo, né, na nossa vida, né? Seja no nosso processo terapêutico, que é um processo de autoconhecimento, ou seja, em qualquer profissão, em qualquer papel que vai ser executado, seja numa organização, seja numa peça de teatro, seja em qualquer lugar, né? O conhecimento é algo muito fundamental. Então, quando eu falo que é um aspecto amplo, né, em escopo, é porque eu falo que o administrador ele precisa conhecer a organização, conhecer bem a organização onde ele está inserido, conhecer bem os saberes de como administrar ou gerir uma organização, mas ele precisa conhecer como lidar com pessoas, precisa conhecer
o ambiente que ele está inserido, o contexto onde ele está inserido. E quando eu falo ambiente e contexto, isso abre mais um leque de possibilidades, porque aí eu tenho concorrentes, fornecedores, os órgãos reguladores, a sociedade civil. Então, para ser um bom administrador, para ser um bom gestor, o conhecimento é algo muito importante. Sem conhecimento, vai ser difícil ser um bom gestor. Por isso que eu falo nas disciplinas lá do começo do curso que o administrador com curso de administração, ele não vai muito longe, né? Ele precisa ampliar o seu conhecimento. O curso de administração, para poder sair um bom administrador, 4 anos, 5 anos de curso, não é o suficiente. É preciso, de fato, ter um acervo de conhecimento muito maior. E aí vocês vão perceber no link, por exemplo, que tem com a sociologia, né? Quando a gente vai falar do acervo de conhecimento. Então, o conhecimento é algo fundamental, é algo primordial para qualquer profissão, para tudo que a gente vai fazer. Poder fazer bem feito tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, a gente não consegue fazer nada bem feito, né? O conhecimento é algo muito importante. Então, se vocês querem seguir carreira profissional de gestores, de administradores, vocês vão precisar estudar mais, vocês não vão parar nunca de estudar. E aí, eu não estou falando que vocês vão ficar estudando aspectos técnicos de administração. Não. Vocês vão ter que estudar de tudo, estudar economia, né, estudar o contexto onde vocês estão inseridos, estudar processo de engenharia, vocês vão passar a vida estudando. Tá? Então, por isso que é muito importante o estudo. E aí, vocês vão percebendo por que não só eu, enquanto professor, mas nós, professores do curso de administração, a gente bate sempre na tecla da importância de estudar, da importância de ter conhecimento, da importância de adquirir saberes, que é fundamental para a carreira profissional de qualquer pessoa, tá? Então, sem conhecimento, não vai ser um bom gestor. E aí o administrador, ele não é apenas analisado pelas organizações por seus conhecimentos tecnológicos de administração, que é o que eu estou falando, mas principalmente por seu modo de agir, suas atitudes, conhecimentos, habilidades, competências, personalidade e filosofia de trabalho. Aqui começa a abrir abrir o comportamento do administrador, né? Então, o gestor, claro, ele vai ter modos de agir específicos, que esses modos de agir, né, suas atitudes, seus conhecimentos, suas habilidades, suas competências, sua personalidade, sua filosofia de trabalho, vai impactar diretamente sobre a forma como ele se relaciona com as pessoas. Então, para mim, o ponto que isso aqui é importante para dentro desse conceito de gestão que eu quero trazer é que esse perfil do administrador, no final das contas, ele tem um impacto muito grande sobre os relacionamentos, sobre as interações interpessoais. E o ponto-chave, para mim, do administrador está nas relações interpessoais que ele estabelece. Só que nesse discurso aqui, né, então o administrador é analisado por seu modo de agir. Então, parece que a gente se coloca num lugar, então, pensando assim, como que é meu modo de agir? Como que eu tenho que agir? Então, se eu agir assim, se eu agir assado, se as minhas atitudes forem assim, ou se as minhas atitudes forem assado, se as minhas competências, a minha personalidade for assim, eu vou ser um bom administrador. Não é dessa maneira que acontece. No final das contas, para mim, esbarra no mesmo lugar, que é a capacidade de relacionamento, que é a capacidade de interação. Eu trabalhei com consultoria na área de, na época era RH ainda, né? Hoje é gestão de pessoas, mas a gente fazia recrutamento e seleção de pessoal. E a gente teve uma taxa boa de respostas, trabalhava com umas empresas de São Paulo, até com umas empresas até de um porte médio para grande, fazendo a seleção, o recrutamento e a seleção do pessoal. E a gente tinha uma margem de sucesso nas contratações muito grande, mas a gente tinha um detalhezinho interessante. Muitas vezes, vocês já viram aqueles vídeos, né, aqueles clichês de entrevista de emprego, né? Qual que é seu principal defeito? É ser perfeccionista. Então, assim, existe um discurso muito bonito
de do que é o bom profissional, né? Do que é o bom diretor, de que é o bom gerente, que é o bom gestor, é alguém capaz de liderar, que lida bem com os seus funcionários, e por aí vai. E no começo das consultorias, a gente começou a perceber que muitas vezes a gente contratava um profissional com esse perfil todo bonitinho, pelo menos no discurso, quando nos processos seletivos, e a gente conseguia chegar nesse profissional, né, que lida bem com as pessoas e que é organizado, e a pessoa não ficava na empresa, não dava certo. Então a gente partiu para uma outra estratégia. Antes de fazer o recrutamento pessoal, a gente fazia uma entrevista com os proprietários da empresa, ou com os diretores ou gerentes que estavam precisando da contratação. Porque na hora que a gente ia contratar, que tinha reunião com eles, aí como esse discurso é muito bonitinho, é o discurso hegemônico da administração, aí o cara chegava e falava, não, eu quero um profissional que sabe liderar, que lida bem com a equipe, que é um bom profissional, que não é egoísta, não sei o que e tal. Só que quando a gente ia fazer entrevista com o cara, às vezes, para a área que o cara precisava, ele precisava de uma pessoa que era mão de ferro, que não sabia lidar direito com a equipe, que era duro, às vezes que era grosso, mas às vezes era um setor de trabalho que necessitava de uma pessoa assim para poder fazer o processo funcionar. Então a gente parou de contratar pelo discurso bonitinho, a gente começou então a contratar por aquilo que era a necessidade da empresa. Então vocês percebem que esse modo de agir, essas atitudes, esse conhecimento, habilidade, competência, personalidade, filosofia de trabalho, que a gente tenta colocar isso dentro de um cenário muito bem produzido, muito bem construído, dentro de um discurso bonito, ele não funciona. Não é um modo de agir específico, não é uma atitude específica. É um modo da pessoa lidar com aquele ambiente, com aquele contexto. E às vezes tinha um grupo de trabalho lá que precisava de uma pessoa mais rígida. E às vezes tinha um grupo de trabalho que precisava de uma pessoa mais flexível. Então, claro que o modo de agir, as atitudes e etc., influencia no administrador, mas não tem uma receita, igual esse discurso tradicional da administração tanto coloca. Não tem um perfil exato. É a maneira como a pessoa age com o grupo e se ela consegue tirar a produtividade desse grupo ou não, de acordo com o que ela necessita. Isso é o mais importante. Então, é mais importante entender o que está acontecendo, né? Para isso tem que ter conhecimento, para daí então responder o que está acontecendo. E não simplesmente pegar esse discurso, que para mim esse discurso ele traz fórmulas e receitas de sucesso. Só que ele é extremamente generalizado e dentro de um discurso muito romântico, né? Muito, vou colocar assim, castelo do príncipe e da princesa, né? Aquela coisa bonita, né? Um conto de fadas. E não é assim que a coisa funciona na prática. Mas o discurso da administração, pelo menos esse tradicional, passa muito por isso, né? Aqui ele abre um pouco falando assim, né, por dirigentes de temperamentos diversos e modos de agir próprio. Então, para mim, esse é o ponto. Porque o que ele está chamando de temperamento diverso, às vezes cada setor de uma empresa vai precisar de um temperamento específico para poder lidar com aquele grupo, senão não dá conta. Então, isso aqui, para mim, que é o mais importante. Só que, no final das contas, o que resolve isso aqui tudo? Uma pessoa que sabe fazer leitura do que está acontecendo. Né? Então, ela precisa de conhecimento para entender o que está acontecendo e precisa de conhecimento para buscar saberes e informações para responder aquilo que está acontecendo da melhor maneira possível. Aí aqui eu vou dar ponto para ele, que ele falando assim, olha, o sucesso do administrador, então, depende mais do seu desempenho, da maneira como lida com pessoas e situações, do que dos seus traços particulares de personalidade. Então, para mim, o ponto é esse aqui. O seu desempenho vai ser como ele lida com a situação, como ele lida com a pessoa, como ele lida com o que está acontecendo. Então, ele depende daquilo que ele consegue fazer e não daquilo que ele é. Aí o texto entra nessa questão, né, o administrador bem-sucedido, né? É aquele que tem habilidades técnicas, aquele que tem habilidades humanas, habilidades conceituais. Ele, por enquanto, fica nessas três habilidades, depois ele traz mais algumas coisas. Bom, claro que o administrador precisa ter
é habilidade técnica, que eu não chamaria nem de habilidade técnica, eu chamaria de conhecimento técnico, né? Que ele está até falando aqui, que é o conhecimento especializado. Então é isso. O administrador ele precisa ter o conhecimento especializado. Ele precisa ter o conhecimento técnico. E o curso de administração oferece esse conhecimento técnico, né? Na verdade, não oferece com profundidade. Tá? O curso de administração ele oferece uma base relativamente sem profundidade dos conhecimentos, e aí cabe a vocês escolher a área que vocês querem atuar e aprofundar na área que vocês querem atuar. Né? Então vocês vão ver um pouquinho de finanças, um pouquinho de marketing, um pouquinho de logística, e por aí vai, dentro das áreas de administração, aquela que vocês tiverem mais afinidade e que vocês quiserem seguir carreira dentro daquela área, aí vocês vão ter que partir para especialização, para mestrado, para doutorado, se for o caso, específico daquela área, para vocês entenderem, então, quais são os conhecimentos e as técnicas mais profundas que tem dentro daquela área. E cada área, por si só, já seria uma graduação e pós-graduação de tanta coisa que tem lá dentro, né? Mas se vocês querem, então, seguir essa carreira enquanto administradores, vocês vão ter que aprofundar tecnicamente naquilo que vocês quiserem. Bom, mas é claro que aqui novamente traz esse discurso genérico, né? Então, facilidade na execução de técnicas, habilidade com contabilidade, programação, né? Por aí vai. Então, de novo, vocês vão ver muito aqui um discurso do super-herói, né? É o Superman, que é o administrador, que faz tudo, tudo correto, tudo perfeito, né? Tem poderes sobrenaturais, que para poder dar conta de colocar em prática do jeito que está aqui, só com poder sobrenatural, né? Habilidades humanas, aí para mim esse é o ponto-chave da gestão, e que não está relacionado ao trabalho com pessoas, à facilidade de relacionamento interpessoal e grupal, papapá, igual coloca aqui, né? Aí vem aquelas coisas bonitinhas, capacidade de comunicar, de motivar, de liderar, de coordenar a equipe, de resolver conflitos. Como que faz isso? Como é que motiva, né? Como que coordena? Como que resolve conflito? No, por detrás disso tudo, para mim, essas habilidades humanas, então, toca naquele ponto que eu falo com vocês, é a capacidade de lidar com pessoas. É a capacidade, então, de produzir relacionamentos. Ou melhor, aí já entrando dentro do discurso das relações de poder. É a capacidade de produzir a verdade da outra pessoa. O que é isso? É a capacidade de fazer a outra pessoa se comportar de uma determinada maneira, alinhada com aquilo que eu quero, então ela vai responder aquilo que eu quero, mas ao mesmo tempo a pessoa vai acreditar que aquilo que ela está fazendo é o melhor para ela também. Ou o melhor para o todo, aí depende do argumento e da justificativa que cada pessoa vai ter. Mas o que importa nisso aqui? Então, para mim, o ponto-chave é esse: é a capacidade de produzir relações, é a capacidade de fazer as pessoas executarem aquilo que é necessário dentro de uma linha específica de comportamento. É tirar as pessoas de um comportamento que tá destoante com aquilo que é desejado e colocar as pessoas dentro do comportamento desejado sem que elas se revoltem por estar praticando, por estar se comportando daquela maneira. A questão não é nem uma revolta, né? A questão é as pessoas acreditarem que aquilo é o melhor para elas. Então, as pessoas cumprirem o desejo do administrador acreditando que aquilo é o melhor para ela. Esse é o ponto fundamental das relações de poder. Então, o ponto-chave da gestão para mim é esse. E isso está dentro dessa questão de uma habilidade humana, né? Que é uma habilidade de construção de relações interpessoais. E habilidades conceituais, que é essa questão do conhecimento que eu venho falando. Né? Então, o conhecimento é fundamental para isso tudo, porque sem conhecimento não tem como fazer isso. Porque aqui não existe uma fórmula, uma prescrição, os 12 passos do sucesso, as 10 maneiras de produzir uma relação, os 15 trabalhos de convencer alguém a fazer algo. Não existe isso aqui. E ainda mais que cada organização cada organização, é um contexto diferente, é um universo completamente único. Então,
o conhecimento é a única base que vai permitir a gente chegar num determinado contexto organizacional, entender o que está acontecendo, pensar em saídas, né, em respostas ao que está acontecendo, e depois das respostas colocadas, ir lá convencer as pessoas, aí entra a questão das relações de poder, convencer as pessoas a fazer o que precisa ser feito. Então, o trabalho do gestor, dentro dessa perspectiva que eu quero trazer, é um pouco isso. Chegar a entender e movimentar as pessoas para executar aquilo que é necessário. Então, aí a habilidade conceitual, na verdade, para mim é o acervo de conhecimento, é o acúmulo de conhecimento. Sem conhecimento não é possível entender o que está acontecendo, muito menos direcionar as pessoas a fazer aquilo que é necessário, né, em termos de relações de poder. Pessoal, se vocês for tendo alguma dúvida aí, vocês podem ir parando, perguntando, tá? Quiser fazer algum comentário. Eu não estou acompanhando o chat, né? Minha tela está com o livro, então não estou acompanhando o chat, tá? Então, qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e vão perguntando e a gente vai conversando. Você sabe, né? Eu prefiro até que a gente vai conversando, né? Vamos lá. À medida que se sobe para os níveis mais elevados da organização, diminui a necessidade de habilidades técnicas, enquanto aumenta a necessidade de habilidades conceituais. Isso aqui, para mim, é um ponto delicado, né? Mas, de novo, mostrando que bons gestores, eles precisam ter conhecimento, né? Sem conhecimento não se chega lá. Só que como a gente começa por baixo, né? Então, primeiro vai ter que conhecer tecnicamente e depois vai fazer o uso desses conhecimentos e de outros conhecimentos. Agora, isso aqui é algo muito encontrado na prática, tá? Muitos que saem do curso de administração arrumam empregos como técnicos administrativos, né? E é uma execução técnica purinha. É muito técnico o processo, né? Não, a tomada de decisão é muito pequena. É mais uma aplicação de técnicas que vão ser técnicas específicas da organização de citar, né? Então, aqui é algo que traz uma realidade da administração hoje. Realmente, quanto mais baixo o nível hierárquico, mais técnico é, e quanto mais alto o nível hierárquico, mais conceitual é. Só que a, a técnica, ela não é puramente técnica, ela precisa de conceito, e o conceito, ele não é puramente conceito, ele precisa de técnica. Né? Não adianta um gestor, um CEO de uma empresa, por exemplo, ele ter só uma base conceitual se ele não entender técnica. Ele não vai saber relatório, ele não vai saber se entender o que está acontecendo, né? Ele não vai entender os relatórios. É claro que ele não precisa ser um especialista nas técnicas, mas ele precisa conhecer minimamente as técnicas. E aqui tem um ponto interessante, que eu já, direto eu falo isso, né? Eu já devo ter falado na sociologia. O que o CEO de uma empresa faz, no final das contas? Ele faz marketing? Ele faz finanças? Ele faz estratégia? Não. O que ele faz é que a gente poderia chamar, grosso modo, de política. O problema é que quando eu falo política, a gente cai na política brasileira e aí o conceito vai para o espaço, né? Então, não estou falando dessa política brasileira, não. Estou falando dessa capacidade de lida de relações, né? Essa capacidade de produzir relações. Então, ele tem um arcabouço conceitual muito grande. Mas a habilidade técnica dele é mais reduzida porque ele tem um diretor de finanças para fazer a área financeira para ele tem um contador para fazer a área de contabilidade, ele tem um diretor de estratégia, ele tem um diretor de marketing, tem um diretor de logística e produção e por aí vai. Então essas pessoas, é um nível mais intermediário e elas vão ficar responsáveis pela parte técnica. E aí vão ter os técnicos dentro de cada área que vai fazer, então, um arcabouço técnico mesmo, com a produção de relatórios, né, e da documentação que os diretores vão ler e precisam saber corrigir e vai repassar para o CEO, e o CEO vai ter um entendimento do todo que está acontecendo. Então,
esse todo ele tem uma base conceitual muito forte. Está aqui, né, na alta direção. Então, o aspecto do conhecimento, né, que eu já falei, que é muito importante, quando ele está chamando de perspectiva e julgamento e atitude, é isso que eu estou falando da capacidade de que uma pessoa tem de chegar num lugar e entender o que está acontecendo. Então, a perspectiva, não é isso que está falando aqui, né? Mas eu estou trazendo dentro desse já conceito nosso que eu quero tratar sobre gestão. Essa perspectiva, então, faz parte do entendimento. É a capacidade que a pessoa tem de entender as várias possibilidades, de entender as várias visões sobre o que está acontecendo. E o julgamento é a capacidade de escolher entre elas aquela que é mais plausível, aquela que é mais verdadeira, aquela que explica mais o que está acontecendo. E a atitude, então, está falando da capacidade de intervenção, né, de entender o que está acontecendo, ver o que precisa ser feito, que aí entra um pouco o julgamento, e intervir. Bom, os papéis do administrador, né? Mintzberg identifica 10 papéis específicos do administrador, divididos em 3 categorias: interpessoal, informacional e decisorial. Vocês sabem que eu detesto essa história, né? 10 papéis específicos, 20 comportamentos de sucesso. Isso para mim são coisas extremamente genéricas que não têm um respaldo pragmático. Mas o discurso tradicional da administração é escurinho. É como se tivesse uma necessidade de dar uma resposta específica sobre o que é administrar. E o que eu quero trazer com essa disciplina é justamente fugir disso. Eu não quero dar uma receita, né? Esse discurso da administração tradicional traz muito uma receita para a administração, como se fosse a receita do sucesso, como se a gente conseguisse, então, aplicar condição sine qua non de sucesso. E eu quero sair um pouco disso. Eu quero trazer para uma perspectiva mais interpretativista, né? Mais construtivista, de um entendimento do contexto e de uma resposta ao que está acontecendo. Só que cada contexto é um contexto e tem várias possibilidades de resposta. Então, não dá simplesmente para trazer papéis específicos e falar que é assim, falar que é assado, e que isso, então, se você fizer, se você executar, você vai ser um bom administrador, sua empresa vai ter sucesso. Não é assim que a coisa funciona na administração. A administração ela é muito contextual, ela é muito fenomenológica. Então, eu quero trazer a administração para dentro do fenômeno. Eu quero tirar o entendimento dessa administração tradicional, sair um pouco dessa administração utilitarista, né, que coloca receitas de sucesso, com essa coisa de causa e efeito, nessa lógica racional. Então, se a gente cumprir, se a gente for executar os 10 papéis específicos do administrador, então vai tudo dar certo. Eu quero sair um pouco desse discurso, sabe? Isso é muito nessa perspectiva utilitária, né? E eu quero trazer a perspectiva da administração enquanto fenômeno. E enquanto fenômeno, a gente nunca sabe o que está pela frente, a gente não sabe o que vai acontecer. O fenômeno ele precisa se manifestar para daí a gente responder ao que está acontecendo. E é esse o ponto da gestão para mim. É a percepção do fenômeno. Quando ele traz essa questão da perspectiva, do julgamento e da atitude, eu acho que se traduzir isso numa perspectiva fenomenológica, aí traz um bom entendimento do que é gestão. Então, o que é a perspectiva? É o entendimento do fenômeno que está na nossa frente. O julgamento, eu detesto a palavra julgamento, mas está aqui, a gente não deveria julgar nada nem ninguém. Nós não temos esse direito. Mas esse julgamento eu entendo como uma perspectiva de avaliação do que está acontecendo, né?
Então, eu estou vendo a perspectiva, estou observando o fenômeno, compreendendo o fenômeno, então eu vou fazendo análises sobre o que está acontecendo para ir levantando possibilidades. Depois que eu levantar as várias possibilidades do fenômeno que está na minha frente, aí eu vou começar a tomar umas decisões para ver o que vai ser minha linha de ação, para daí então começar a fazer a intervenção. E aí, muitas vezes, isso coloca assim, não, Alexandre, então, como alguém já colocou, então a administração ela vira um apaga-incêndio puro. Se a gente, quando eu falo dessa perspectiva fenomenológica, nesse primeiro momento, quando eu falo, né, primeiro observar o fenômeno que se apresenta na nossa frente, para depois intervir, pode parecer um apaga-incêndio. E, em muitos casos, pode ser mesmo um apaga-incêndio. Só que não necessariamente. Por quê? Porque um fenômeno, ele não surge do nada. Ele não simplesmente brota do chão, emerge do chão do nada. Ele vai dando sinais o tempo inteiro do que vai acontecer. É como se uma sementinha fosse colocada no chão, né? Só que só o simples fato de colocar uma semente no chão já mexeu no chão. Então já tem ali um rastro de alguma coisa. Depois ela vai brotando, aí sai uma pontinha para fora. Então já tem mais coisas sinalizando o que vai acontecer. E ela vai crescendo, e ela vai crescendo. Isso tudo são sinais. O fenômeno ele acontece mais ou menos dessa maneira. Ele vai chegando devagar, e vai dando sinais, e vai dando sinais, até uma hora que ele desabrocha, que ele abre, e aí o fenômeno está na sua frente. Mas, às vezes, a gente só enxerga o fenômeno depois que ele está escancarado na nossa frente, e acha que não teve sinal para trás. Mas o fenômeno, ele nunca chega sem dar sinal. Nunca chega sem dar sinal. Ele avisa. Só que os primeiros avisos, eles são muito pequenos. Às vezes a gente negligencia, às vezes a gente não vê porque está distraído com outra coisa, porque está prestando atenção em outra coisa. Às vezes a gente larga para lá e acha que não tem importância. Enfim, o que é importante entender, então, é que vira um apaga-incêndio se a gente não tiver atento aos sinais que o fenômeno está colocando. Aí vira um apaga-incêndio. Mas se a gente for perspicaz, for observador, e aí a importância do conhecimento, o conhecimento vai permitir a gente enxergar que tem alguma coisa diferente começando a acontecer, que tem rastros e sinais de um fenômeno que está surgindo. E aí, vou usar o exemplo de um botânico, por exemplo, já que eu estou usando a metáfora de uma planta, o botânico ele tem um conhecimento específico, né, e tem um conhecimento grande sobre as plantas. Então, o simples fato de ter uma semente no chão, ele já sabe o que vai vir. Agora, se ele não viu a semente no chão e ele já viu o primeiro broto, os bons biólogos sabem que planta que é aquela, né? Sabe que tipo de fenômeno que vem ali. Sabe, inclusive, que planta que é aquela, qual o tamanho que ela fica, qual a proporção que ela chega, se ela tem raízes fortes, se não tem, se ela tem tronco duro ou não, se os galhos são grandes ou não, enfim. Pelos primeiros sinais daquela planta, o biólogo já sabe tudo que está lá na frente. E o administrador, diante dos fenômenos, ele precisa de conhecimento para saber que é assim também. Que nos primeiros, quanto mais ele souber entender o que vai acontecer lá na frente, através dos primeiros sinais, maior é a capacidade que ele tem de lidar com a situação que está acontecendo. E aí não é uma questão de controle que ele vai controlar tudo e fazer a planta crescer do jeito que ele quer. Vocês sabem que isso não é possível. A gente não manda na planta, a gente não controla a planta. Mas a gente vai conduzindo o crescimento e vai respondendo aquilo ali e adaptando e ajustando aquilo ali, né? Ainda na metáfora da planta, às vezes corta um galho aqui, corta um galho lá que está atrapalhando, aí a planta está ficando fraca, se é uma planta importante, vai lá e coloca um adubo, ou então se é uma planta que precisa retirar na hora que ela ficou fraca, então a gente vê que é uma possibilidade de arrancar, e por aí vai, né? O importante é isso, o administrador ele precisa ter conhecimento para responder dessa maneira aos fenômenos. Ele não vai controlar o fenômeno e determinar o fenômeno em si e dizer tudo o que vai acontecer. Mas ele precisa entender o que vai acontecer lá na frente, como que eu tenho que ir respondendo aqui, e ver as possibilidades que o fenômeno dá de intervenção. Então, usando essa metáfora, né,
A ideia que eu quero chegar na gestão, só que a gente vai ver isso de uma maneira mais conceitual, né, mais profunda, é mais ou menos nesse sentido. Então, nem vou me apegar a esses papéis aqui, porque eu realmente não gosto. Aí uma questão, né? O papel do administrador em épocas de mudança e instabilidade centra-se mais na inovação do que na manutenção do status quo organizacional. Um outro discurso romântico, né, de conto de fadas da administração. Eu acho que o maior exemplo agora é a questão da pandemia, né? Então, de tudo que está acontecendo, toda essa reviravolta econômica no processo produtivo, nas organizações, um momento de muita mudança, um momento de uma instabilidade muito grande, é um momento de inovação, né? Talvez uma inovação na forma de lidar com as coisas, mas não é um momento agora que a gente tem que sair pensando simplesmente numa inovação e vamos inovar, não é muito assim, né, esse discurso da inovação. É um momento de muita resposta ao que está acontecendo. Se essas respostas exigem inovações no sentido de mudança, eu prefiro colocar a palavra mudança, do que ficar nesse discurso bonitinho da inovação, porque o termo inovação leva a gente a algo novo, né? Mas, às vezes, a mudança ela não vai levar a algo novo, ela vai levar a algo diferente do que está acontecendo. Né? Bom, então, delineando o papel da administração. A tarefa básica da administração é fazer as coisas por meio das pessoas de maneira eficiente e eficaz. Muito legal, né? Esse aqui, para mim, na verdade, nessa página aqui, eu acho que aqui está contido grandes clichês da administração. Fazer as coisas por meio das pessoas, coisas que pessoas de maneira eficiente e eficaz, né? O que é eficiência e eficácia, né? Fazer a coisa no tempo certo, na maior economia de recursos, fazer a coisa da maneira certa, mas não importa o tempo. Então, são discursos extremamente genéricos, né? Que a gente acaba se perdendo e ficando nisso e daí, né? Como que isso fica na prática? A eficiência e a eficácia com que as pessoas trabalham em conjunto para conseguir objetivos comuns depende diretamente da capacidade daqueles que exercem a função administrativa. Então, aqui a gente tem o discurso do herói, né? Então, cabe ao administrador, então, fazer as pessoas serem eficientes e eficazes. Então, significa que o administrador ele tem uma capacidade de controlar as pessoas, de mandar nas pessoas e fazer as pessoas se comportar da maneira como ele quer, né? No sentido assim, então você tem que ser eficiente e eficaz, e só cabe ao administrador fazer isso. Agora, na lida com pessoas, como que fica isso? Como que a gente vai fazer uma pessoa ser eficiente e eficaz? Ah, motivando, coordenando, controlando. Como, como que é isso? Como que fica isso na prática? Como que vai lá e motiva uma pessoa? Como é que a gente pode intervir dessa maneira numa pessoa, né? Eu acho um discurso muito invasivo ao outro, né? Então eu vou fazer você ser eficaz, vou fazer você ser eficiente. Para mim existe até uma prepotência muito grande nisso, né? A gente não pode nada com o outro, né? A gente não tem essa capacidade de ir lá e fazer essas coisas com o outro. Mas esse é um discurso muito presente na administração, que é esse discurso do herói. Quem quiser aprofundar um pouco nisso, tem um artigo da Ana Paula Paz de Paula, que é o Pop Management, ela vai trazer exatamente esse discurso do herói. Ela critica muito isso, ela vem mostrando como que a administração, ela traz a figura de um herói dos contos de fada, né, que é algo muito complicado. A governança corporativa também tem muito esse discurso. E aí, o trabalho do administrador em qualquer organização, seja supervisor de linha, de primeira linha, ou dirigente máximo da organização, é essencialmente o mesmo. Nesse sentido, não há distinção básica entre diretores, gestores, chefes ou supervisores como administradores. Mas, peraí, se ele estava falando lá atrás que no nível operacional é extremamente técnico e no nível estratégico é extremamente conceitual, como que é a mesma coisa, né? Como assim? Eu acho que existe um elemento comum nisso tudo,
que é o que eu quero trazer da perspectiva da gestão, mas não é a mesma coisa, né? Cada lugar é um lugar, cada função é uma função. Eu me recordei de uma coisa aqui que eu acho importante dizer, que é o seguinte, o que me intrigou para poder chegar nesse conceito de administração, de gestão, né, é que eu fiquei pensando o seguinte, há várias formas de gestão, né? A gente tem governança pública, governança corporativa, administração de empresas com fins lucrativos, administração de empresas sem fins lucrativos, administração de ONG, administração, de um nome que meu orientador trabalhou com ela. Então a gente tem vários tipos de administração. E eu fiquei pensando assim, qual é o aspecto comum disso tudo? Né? Se a gente tem, então, uma administração de nível operacional, uma administração de nível intermediário, uma administração de nível estratégico, o que há de comum nisso tudo? E o que para mim há de comum nisso tudo é essa capacidade de produção da verdade das pessoas. Que, de uma maneira mais popular, vou colocar assim, essa capacidade de fazer o outro acreditar em algo, só que esse algo que o outro acredita está alinhado com o meu desejo, e aí, de alguma maneira, o outro passa a querer isso também. Para mim, o ponto é esse. Aí sim, todas essas possibilidades de administração vai ter isso em comum. Vai ter aquele que é um gerente, aquele que é um gestor, aquele que é um administrador, ele precisa colocar isso em prática. Ele precisa, então, executar isso, ele precisa produzir essa verdade na pessoa, seja onde for. Né? Seja a produção de uma verdade para uma função técnica, seja a produção da verdade para uma função estratégica. Seja para uma produção da verdade para uma função produtiva, para uma produção de venda, para pegar um empréstimo num banco. Mas isso tudo são produções de verdade. Né? Quando eu convenço o gerente a me emprestar um dinheiro, por mais que ele vai ter o lucro dele lá, o lucro é um dispositivo de convencimento. Né? Mas houve ali uma produção da verdade. Da mesma forma que eu produzi a verdade nele, de pegar o dinheiro emprestado, ele produziu a verdade em mim, de me emprestar o dinheiro. É uma dupla produção da verdade. Ele cumpriu a função dele lá no banco e eu cumpri a minha função aqui na empresa. Mas aí uma dupla produção da verdade. E esse que é o ponto para mim, que é o ponto que tem de comum isso aqui tudo. Aí, a coordenação do esforço humano torna-se um problema essencialmente administrativo para o alcance de objetivos. Sim, né? Essa coordenação do esforço humano, eu entendo como sendo, claro que não é isso que está sendo dito aqui no texto, mas trazendo isso um pouco para essa perspectiva de gestão, essa coordenação do esforço humano, então, é essa produção da verdade, que é quando a gente direciona o outro para um determinado lugar, que ele vai executar alguma coisa num determinado sentido alinhado com o que eu quero. Então, isso eu vejo como uma coordenação do esforço humano. E aí vocês podem perceber que eu vou mostrar mais embaixo, mas nesse discurso da administração é muito, tem umas palavrinhas muito chave assim no discurso, né? Alcance de objetivos, eficiência e eficácia. Então é algo demasiadamente abstrato, é algo que a gente não consegue tatear, né? É intangível mesmo. Aqui, então, o conteúdo e o objeto da administração, né? A palavra administração vem do latim ad, direção, tendência para. Se a gente levar isso para as relações de poder, coloca, então, a direção e tendência para a verdade. Então, o que seria a administração? Administra subordinação ou obediência. Essa subordinação ou obediência, nesse discurso tradicional, ela leva diretamente para a hierarquia, para a divisão do trabalho hierárquico. E fala que a simples divisão do trabalho ela é que vai garantir, então, essa subordinação e obediência. Se a gente traz isso para as relações de poder, a gente vai ver que essa obediência ela não acontece necessariamente pela hierarquia. A hierarquia é um dispositivo de poder, mas ele não garante por si só essa que eles estão chamando de subordinação ou obediência. E esse ad, né, direção e tendência para,
está falando aqui dos objetivos da empresa, né? Das metas, daquilo que a empresa quer alcançar. Mas se a gente retraduzir isso para um conceito de gestão relacionado à relação de poder, essa direção e tendência para é o direcionamento da verdade. É colocar as pessoas tendentes a executar uma verdade definida pelo agente de poder. E aí as pessoas começam, de certa maneira, a obedecer esse direcionamento. Mas não porque elas são subordinadas ou porque elas estão numa hierarquia. É porque existem ali disponíveis um conjunto de forças colocados pelos dispositivos de poder, aonde vai fazer elas acreditarem que esse direcionamento é o melhor para elas próprias. Então não é algo, uma subordinação no sentido de mandar o outro, né, de obrigar o outro. Não é isso. E não é uma obediência, a pessoa, como se fosse um cachorro, né, que obedece simplesmente. Não é isso. É esse direcionamento. A pessoa, ela aceita para si essa tendência e essa direção, não porque ela é obrigada, não porque ela tem medo, não porque ela está sendo coagida por alguma coisa, mas porque ela acredita que dentro daquele conjunto de coisas que tem ali, com os vários dispositivos instalados naquele contexto, aquilo é o melhor para ela. É o melhor para ela seguir aquela direção. Aquela é a direção que ela quer para ela mesma. Então há um alinhamento da direção. A pessoa começa a acreditar naquela verdade produzida pelos agentes de poder, porque ela acredita que aquilo é a própria verdade dela. Esse que é o grande ponto. Então, essa é a minha verdade, a pessoa assume aquilo como sendo a própria verdade dela. E se ela assume aquilo como sendo a própria verdade dela, então ela tende àquela verdade, ela se direciona completamente para aquela verdade. Bom, continuando, né? No entanto, a palavra administração sofreu uma radical transformação em seu significado original. A tarefa da administração passou a ser a de definir objetivos da organização e transformá-los em ação organizacional por meio de planejamento, organização, direção e controle dos esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à situação e garantir a competitividade em um mundo de negócio altamente concorrencial e complexo. Dá até falta de ar, né? Então, para administrar, segundo isso aqui, a gente define o objetivo, planeja dentro do objetivo, organiza, dirige, controla todos os esforços, e aí vamos alcançar os objetivos da maneira mais adequada, com competitividade, com um negócio altamente concorrencial. E aí? Como é que põe isso na prática, né? Como é que faz? Complicado, né? Administração é um processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos e competência a fim de alcançar objetivos organizacionais. Eu confesso para vocês que eu estou cansado desse discurso, tá? E por isso que eu quis trazer para mostrar como que ele é vazio, como que não tem como tatear, não tem como colocar em prática, né? Não tem como tangibilizar isso. Aí ele traz alguns conceitos, né, da administração. Olha que interessante, são aqui 5 conceitos. Todos eles têm os mesmos termos, os mesmos léxicos, as mesmas expressões. Olha, alcançar o objetivo, alcançar o objetivo, alcançar o objetivo, alcançar o objetivo, realizar o objetivo. Intermédio de pessoas, membros da organização, pessoas, membros. Recursos, 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 recursos. Planejar, organizar, dirigir e controlar, né? Aqui colocou o liderar no lugar de dirigir, falando então que o dirigir é liderar, né? Então, aí planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, olha como que é repetitivo. Como que esse é o discurso do mainstream mesmo da administração, o discurso ortodoxo, o discurso tradicional.
e é o discurso mais difundido. Então, o discurso mais difundido da administração é esse, e a gente fica tentando achar aqui qual deles que é mais bonito, qual deles que aborda tudo, né? Então, planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho dos membros da organização e utilizar todos os recursos organizacionais disponíveis para alcançar os objetivos organizacionais. Parece até uma missão de uma empresa, né? A missão, né, como sendo aquele algo do futuro, que geralmente é inalcançável. Bom, algumas coisas interessantes, tá? A administração é um processo contínuo e sistêmico. Sim, né? É um processo sistêmico, mas falou em organização, falou em coletividade, tem um processo sistêmico acontecendo, né? E contínuo. Ele é um fluxo, né? Em fluxo. Ele não para, a não ser que as atividades da organização sejam encerradas. Mas então ele é um fluxo. Aí ele é um fluxo no processo das pessoas, no processo físico de maquinário, de produção do produto, ciclos de entrega, seja da matéria-prima, ciclos de entrega, seja do produto, e por aí vai. E articulação e aplicação de vários conjuntos de recursos e competências organizacionais. Sim, também. Né? Deixa eu ver um... Aí a administração requer fazer as coisas por meio das pessoas. Aqui está falando, né, o administrador não executa e deve saber assessorar as pessoas e desenvolver nelas capacidades e competências. É o herói de novo, né? E aqui não só um herói, um papel de pai também, né? Vai ensinar capacidade, vai ensinar competência e por aí vai. Mas, sim, a administração, então, é fazer as coisas por meio das pessoas. Mas não no sentido de desenvolver competências e motivar e desenvolver capacidades para que elas executem adequadamente suas atividades. Não. É nesse sentido de que são as pessoas quem fazem a organização funcionar. Então, é necessário, então, produzir a verdade nas pessoas. Esse é que é o grande ponto. Porque produzindo a verdade nas pessoas, a organização vai funcionar, o sistema vai funcionar e o meu desejo enquanto gestor da organização vai ser cumprido. Então, a tradução da gestão, para mim, é isso, é uma execução de desejos. Eu, enquanto o CEO de uma empresa, eu tenho um desejo específico para aquela organização. Porque se a organização atingir determinados níveis de faturamento, por exemplo, de produção, de segmento de mercado, né, isso vai realizar outros desejos meus. Então, é a partir do meu desejo que vai ser realizado com a, a execução do que a organização pretende, né, do que eu falo que a organização pretende, e, ao mesmo tempo, então, executar o desejo de várias pessoas em torno disso, para que elas se comprometam à realização desse desejo da organização. E, quando eu estou falando do desejo, eu estou trazendo mais um elemento das relações de poder. O Foucault fala que tudo acontece pelo desejo. Porque é a partir do desejo, então, que as pessoas vão comprar a verdade. Vão assumir, comprar não, assumir a verdade para si. Na hora, quando as pessoas enxergam que uma determinada verdade vai realizar os desejos, aí elas assumem aquela verdade como sendo dela. Então, um dos pontos principais da gestão é esse. É eu realizar desejos. Realizar o meu desejo, realizar o desejo dos proprietários, realizar o desejo dos funcionários, realizar o desejo do governo, dos concorrentes, dos fornecedores, da sociedade civil. Só que tem um limite. Né? Eu preciso fazer as pessoas entenderem que aquele desejo delas tem um limite. Então, é aí que a coisa vai funcionar, é aí que a gestão vai funcionar. Que as pessoas entendendo que aquele limite é o que as satisfaz, elas vão se empenhar e fazer cumprir aquilo que o meu sistema precisa cumprir.
Aí, por fim, já chegando para o final do texto, né, essa coisa, né, da administração é ciência, tecnologia ou arte, não se sabe se é ciência, não se sabe se é tecnologia, não se sabe se é arte, ao mesmo tempo fala que é os três. Isso é uma briga na administração, isso está dentro da questão do campo científico, porque como cada organização é uma organização, a administração tem uma dificuldade muito grande com a replicação científica, né? Então, isso aqui é uma problemática muito grande dentro da ciência, então a administração fica nessa discussão, né? É ciência, é tecnologia, é arte, mas não importa. É lida com pessoas, no final das contas. Aí aquilo que eu falei com vocês, né, que tudo em administração depende da situação, depende das circunstâncias, tudo nela é relativo por causa da complexidade das organizações, e esse depende, para mim, de novo, trazendo para essa perspectiva da gestão, tem a ver com o fenômeno. Vai depender do fenômeno, né? E o fenômeno, ele é um conjunto de situações e circunstâncias que emergem em um determinado contexto, né? E aí, por fim, que eu acho interessante é assim, o administrador não é o herói que pretende se consagrar. Embora o discurso inteiro até agora fala do herói consagrado, né? Mas, aí fazendo uma análise do discurso, o mas nega a expressão anterior. Então está falando assim, o herói não é, o administrador não é o herói, mas, ou seja, ele é o herói. Tá negando a negativa, né? A gente tira o não fora. Então o administrador é o herói que se pretende consagrar. E aí não é agente da condução da mudança e da transformação que leva as empresas a novos rumos, processos e objetivos, novas estratégias, novas tecnologias e novos patamares. Ele é um agente educador e orientador. Não é herói, não, né? Mas olha a quantidade de coisa que ele faz. Pois, com sua direção e orientação, modifica comportamentos e atitudes nas pessoas. É agente cultural na medida em que, com seu estilo de administração, modifica a cultura organizacional existente na pessoa. Imagina se ele fosse herói, né? Se ele faz isso tudo sem ser herói, se ele fosse Superman, então. Mais do que isso, o administrador deixa as marcas profundas na vida das pessoas. Para mim, é um discurso muito arrogante, muito prepotente. Uma pessoa, né, de fato um super-herói perfeito, mágico, lindo, né? E, na verdade, o que isso aqui tem de respaldo pragmático, né? O administrador leva as empresas a novos rumos, processos e objetivos. Sozinho ele não faz nada. Ele precisa das pessoas. O conjunto das pessoas que estão na organização é que levam as organizações a novos rumos. O administrador pode ser aquele que foi o agente de poder. E aí foi um agente que direcionou. Pode ser, mas pode ser outras pessoas também. Mas isso não faz dele a pessoa que leva a empresa, que leva a organização para esses novos rumos. Ele não é um agente educador e orientador. O papel dele não é esse. Todo mundo na empresa educa e orienta e aprende. Ele precisa direcionar a verdade, fazer as pessoas assumirem aquela verdade da empresa. Quando eu falo verdade da empresa, gente, estou falando assim, se uma empresa se propõe a produzir 200 mil unidades em 2022, e chega no final de 2022, ela produziu as 200 mil unidades, isso é produzir a verdade das pessoas na empresa, porque por uma série de dispositivos, as pessoas acreditaram que aquilo era o melhor para elas, ficaram na empresa, trabalharam e executaram o que precisava para acontecer o que foi desejado, o que foi determinado. Só que essa determinação ela não é uma obrigação, ela é um jogo de negociação, que é a negociação da verdade. Porque se houver resistência e as relações de poder mudar os agentes de poder,
Pode ser que eles vão produzir 150. E aí, eles produzindo 150, a verdade da organização não foi a verdade de 200. Significa, então, que o CEO não foi um agente de poder. Nesse, a verdade não foi cumprida, porque uma verdade de 150 é diferente de uma verdade de 200. Então, a verdade não foi cumprida. Ou seja, ele não conseguiu realizar a verdade dele, ele não conseguiu produzir a verdade dele, a verdade foi outra. Então, ele não vai educar as pessoas e orientar as pessoas para que as pessoas cumpram. Ele vai fazer um processo de construção de relações de poder que pode dar certo ou não, que ele pode ser o agente ou não. É agente cultural na medida em que, com seu estilo de administração, modifica a cultura organizacional? Não. Ele pode ter uma influência? Ele pode ter, mas como qualquer outra pessoa pode ter. A cultura, ela não é formada por uma pessoa, ela não é comandada por uma pessoa, ela não é determinada por uma pessoa. São os grupos na interação que produzem uma cultura. Então, ele não é um agente cultural no sentido que ele vai definir a cultura, ele não define a cultura. A cultura é o conjunto de todos os comportamentos das pessoas. Se ele influencia os comportamentos no sentido de que produz relações de poder, ok, mas isso não faz dele o agente, quem manda, ou o super-herói que constrói e determina tudo. Deixa marcas profundas na vida das pessoas, eu não quero deixar marca profunda na vida de ninguém, cada um fica com o seu. E determina o destino das pessoas. Não, as próprias pessoas determinam o seu destino, né? As pessoas escolhem. Se elas estão lá é porque elas escolheram estar lá. E a escolha delas de estar lá tem a ver com relações de poder. Tá? Então, eu queria, né, eu trouxe esse texto, então, para mostrar para vocês esse discurso tradicional da administração, que muitas vezes é discutido, né, nos congressos de administração, onde vai falar que tem o bambambam da administração fica discutindo essas coisas aqui. Mas eu queria trazer essa outra visão de como esse discurso é um discurso vazio, um discurso do herói, um discurso romântico, né, de conto de fada, que traz essa perspectiva muito fora do contexto, de fato, da organização, né, do que é a empresa.